Já dizia Donald Trump, o mundo tá cheio de shitholes, hein? Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares. Fala, amiguchos, tudo bom? Muitos historiadores têm um certo hábito de criticar o período neocolonial por todos os males da humanidade. Vamos lembrar que nesse período aí pós-revolução industrial foi aquele que as principais potências do mundo saíram dividindo o globo em pedacinhos. Isso aqui é meu, isso aqui é seu. Então você tinha porções aí, sei lá, da Holanda na América do Sul, um pedaço na Ásia. Você tinha pedaços da Itália na África e, claro, você tinha o grande Império Britânico espalhado pelo mundo todo. Um desses pedaços era o mais conhecido como Burma, né? Aliás, muita gente ainda chama até hoje como Burma, que, aliás, é um nome muito mais bonito para mim do que Mianmar. Sei lá, Burma fica mais elegante. E Burma, então, ficou 120 anos debaixo do Império Britânico. E com todos esses pedaços espalhados pelo mundo das grandes potências, 9 em 10 era mais um apanhado geográfico do que qualquer coisa. É aquela coisa, você pega uma área geográfica que tem lá, sei lá, vamos dizer, 3 tribos que se odeiam imensamente, dá ordem na casa, chama de região, província, vice-reinado, país, seja lá o que for. E aí também fica uma antiga tribo, ou povo, ou etnia qualquer, metade do lado de cá do seu país, metade para fora, como é o caso lá dos curdos, né? Que teriam sua distribuição original, um pedaço fica no Iraque, um pedaço fica na Síria, um pedaço fica na Turquia, eles ficaram sem pedaço nenhum para eles. E obviamente isso aí não tem como dar certo mesmo. Mas o problema é o seguinte, essas tribos que tinham, esses povos, etnias, por raízes religiosas ou não, ou étnicas, eles estavam sempre se quebrando. A questão é que durante um tempo a turma ficou lá, junta debaixo de uma fronteira comum, vamos chamar assim. Mas o fato é que antes dessas barbeiragens, vamos chamar assim, geográficas, vamos deixar claro, as coisas não eram tão lindas, né? Porque os caras viviam se engalfinhando também. Portanto, quando uma potência fica na área 120 anos, como foi o caso ali, por mais estranha que seja essa constituição da província, ou seja lá como que você queira chamar, com povos distintos misturados, muitas vezes as coisas acabam se aplacando, porque nenhum desses povos que ficavam lá dentro que se odiavam tinham força suficiente para derrubar a força maior, a força invasora. Mas no caso específico de Mianmar, ou Burma, como em alguns outros lugares, a Segunda Guerra Mundial foi um fato marcante para o início do fim do processo de neocolonialização, e o país finalmente acabou ficando independente, acho que foi em 48. Adivinha o que aconteceu? Assim que os ingleses saíram de lá, o pau quebrou, né? Quebrou porque você tinha um monte de etnia, religião se pegando de novo no tapa por anos e fizeram o país virar outra zona. Aliás, estou lembrando que lá fora eles falam Burma, mas na escola a gente estudava Birmânia, né? Que bola fora. Tinha esquecido a Birmânia. Sempre foi Birmânia pra gente, essa coisa de Mianmar muito feio. Enfim, em 62 entraram os militares e é isso aí, e foi ficando. Teve um períodozinho com uma sugestão de luta pela democracia e nesse período surgiu uma figura de oposição mais forte, uma liderança de oposição de verdade, que é a tal da Aung San Suu, tá? Olha, bonito, né? Na verdade é Aung San Suu Kyi, que a gente vai voltar a falar dela mais pra frente. Ela era filha do cara que é reconhecido como, vamos dizer, o líder da luta da independência da Birmânia, lá no final dos anos 40, de Burma. Pois bem, não rolou, tá? Essa tentativa aí de mais democrática. O pau comeu, morreu mais alguns milhares de pessoas e voltaram os militares que foram ficando aí. E aí isso foi repetindo até o início aí dessa primeira década de 2010, que basicamente teve eleições diretas, mas foi uma pataquada que colocou como primeiro-ministro, depois o primeiro-ministro eleito, depois de tantos anos, o cara que já era o primeiro-ministro indicado pelos militares. Então, ou seja, na verdade foi uma fraude enorme. Aí chegou 2015, nova eleição, perdão, 14, né? Nova eleição, 15, entra dessa vez o partido de novo da Aung San Suu Kyi.
partido dela chamado Liga Democrática Nacional, que levou 1 buzilhão de votos e venceu com folga nas eleições. Mas, gente, vamos lá, mas a Constituição birmanesa, que a essa altura já era miamaresa, será que é assim? Tinha alguns detalhes interessantes. Um deles é o seguinte: os representantes dos militares sempre têm que ter pelo menos 25% dos assentos no parlamento, tá? Eles não falam que é o representante dos militares, mas é o partido de apoio aos militares. Vamos dizer, como se fosse a arena, né, na época do nosso bipartidarismo, tá? Esses caras têm que ter sempre, no mínimo, 25% parlamentares, tendo voto ou não tendo voto. Portanto, o LND, né, que é o partido da Aung San Suu Kyi, apesar de ter recebido 78% dos votos, só ficou com 59% das cadeiras, o que é uma droga se você está a fim de fazer reformas mais profundas no país. Aí, novamente, eleições contra 2020, e de novo o LND teve uma enxurrada de votos, mas a Aung San Suu Kyi não pôde ser a primeira-ministra porque tem uma outra pegadinha constitucional lá, muito interessante. Se pela Constituição dos caras, como ela tem filhos com pessoas de outros países, ela não pode ser primeira-ministra. Nada a ver, né? Pois é. Mas tá na Constituição dos caras, né? Então fica sendo assim. Enfim, apesar dela não ser a primeira-ministra e ter ganhado poder com essa vitória, então ela foi indicada aí como conselheira de Estado. E todo mundo sabe que, na verdade, é ela que manda no país. Estava mandando, pelo menos. Mas não é só de surpresinha constitucional que vive Mianmar. Tem uns golpinhos também que pode se tornar um golpão militar, na verdade, tá? De alguma maneira descobriu-se que a Aung San Suu Kyi, ela tinha cometido um terrível crime e por isso foi presa. Ela violou as leis de telecomunicações do país. Ixi, nossa, que grave, hein? Teoricamente, né? O que ela fez para violar e acabar chegar nessa situação crítica que ela está agora? Pois é. Segundo as autoridades, ela importou 6 walkie-talkies, tá? Imagina você derrubar o líder político do seu país porque ele tinha um walkie-talkie em casa. Obviamente, eles na verdade deram um golpe, é isso. É isso que aconteceu. Com isso, entrou uma junta militar de novo, né? E derrubou o governo em fevereiro e é onde a gente está até hoje. Só que a coisa não ficou muito fácil dessa vez. Bom, a questão é que todo país tem militares e nem todos os militares dão golpe de Estado, claro. Então, o que especial aconteceu para esse golpe? É sempre complicado saber, tá? É sempre complicado você falar assim, olha, um golpe aconteceu por causa disso. Geralmente é uma conjunção de fatores. É mais ou menos como o avião que cai, tá? Um avião não cai por uma razão só. Tem que ter um monte de coisa junto. Algum sistema de segurança não funcionou, o sistema de réplica não funcionou, o piloto não estava treinado, você junta esse pacote todo, cai o avião. Mais ou menos isso com o golpe militar também, o golpe de Estado também. Algumas pessoas colocam que uma das principais razões, não a única razão, é que o líder atual, que faz parte da junta, o tal do... E aqui eu vou destruir o nome do cara mesmo, vamos ver como é que meu birmanês está, também enferrujado. Chama-se Min Aung Hlaing. Eu acho que é isso, tá? Min Aung Hlaing. Vai ser assim. Ele foi um dos líderes aí do massacre da população minoritária muçulmana lá no noroeste do país, não sei se vocês vão lembrar, que gerou uma crise humanitária absurda, com centenas de milhares de pessoas fugindo para Bangladesh, tá? Não sei se vocês vão lembrar disso, a turma teve que puxar o carro mesmo, eles destruíram a cidade inteira para acabar com essa turma muçulmana. Então, pois é, esse é o cara. Aparentemente ficar fora do governo, portanto, é perigoso para ele em termos legais, tá? Então, se ele for presidente, ele não vai ser processado, é preso. Então, faz o seguinte, eu pego o país e faço o refém todo porque eu tô com o cu na mão, a bem na verdade é isso. Só que essas coisas não são tão fáceis assim, né? Vou dar um golpe de Estado. E nada melhor do que, numa hora dessa, ter um aliado bacana. E nada melhor para um ditador sanguinário, que já matou só nesse golpe aí algumas centenas de pessoas, ter como aliado um outro ditador sanguinário com interesses econômicos no meu país. É isso aí, acertou. Nada melhor do que ter o Xi Jinping e o Partido Comunista Chinês como aliado, ainda aqui na moita, tá? Mais ou menos, para dar suporte político e logístico no meu golpe. Grupos aí de inteligência australianos afirmam que, não por acaso, depois do golpe da junta aí,
Voos não registrados são reconhecidos diariamente entre a China e a capital do país, Rangoon, levando muito provavelmente pessoal de inteligência chinês e suprimentos para apoiar o novo regime, além de ser observada também uma forte movimentação de tropas da China, do PLC, na direção da fronteira de Mianmar, tá? Então, assim, os caras na dúvida estão encostados lá, vamos ver o que acontece. Veja, a China tem interesses comerciais no país, lá em Mianmar, inclusive um oleoduto passando por lá, tá? Sempre olharam o Mianmar com bons olhos, porque Mianmar tem uma frente interessante para o mar, ali para o Índico, né? A China, por exemplo, então, o que ela faz para ajudar? Para fingir que não está acontecendo nada, né? Ela vetou uma resolução do Conselho de Segurança da ONU contra a junta militar, e também a China que faz parte do Comitê dos Direitos Humanos da ONU agora, né? Gente, Comitê de Direitos Humanos, é assim. Então, no comitê, ela tá paparicando lá a junta de Mianmar, apesar das centenas de assassinatos que estão acontecendo por lá. Por outro lado, como eu falei, a população que não é bobinha já percebeu o apoio chinês e andou dando troco e colocou fogo em fábricas chinesas. Opa, isso aí é brabo. Eu acho que umas 10 fábricas chinesas já foram incendiadas num distrito industrial lá na região, tá? Busted. Então, eles sabem muito bem quem tá dando uma mãozinha pro cara. Portanto, se por um lado os chineses estão colocando força, vamos dizer assim, para manter a junta, por outro, se a junta cair, a coisa vai ficar feia para eles, chineses, né? O que nos leva a um ponto. A junta não vai cair, não pode cair, a não ser que realmente aconteça um real banho de sangue por lá, ou que uma segunda potência entre e comece a dar as caras por lá. E pode ser que esse seja o caso. Estados Unidos? Não. Japão? Não. Sabe quem não tem muita presença na região? A Rússia. Sim, o Índico, apesar da Índia e o Paquistão aí não serem exatamente inimigos russos, muito pelo contrário, não é uma área em que os caras têm uma presença forte. Mas se o regime de Mianmar cair, e se cair e o povo ficar pistola com a China, de repente tem uma oportunidade por lá. Veja, as potências democráticas da região, vamos chamar assim, Índia, Japão, não vão ficar apoiando o regime ditatorial de Mianmar, pega mal. E mesmo que ele seja, vamos dizer, esteja lá, olha, vem cá, vamos eu dou apoio para vocês se vocês botarem a China para correr. Não rola esse tipo de coisa. Mas e o Putin? O Putin está muito preocupado se ele apoia ou não apoia um regime não democrático? Claro que não, tá nem se coçando para ir. Ou seja, sabendo que a China pode ser um potencial elemento de desgaste para a junta, né? Já é complicado, você já está brigando com a população toda que está pistola ainda por cima, está mais pistola ainda porque você está sendo apoiado por uma turma que eles não gostam. Às vezes o Putin pode passar a ser, vamos dizer, um bom fornecedor de armas e suprimentos e um bom apoiador. E aí, nesse caso, a China pode dançar com uma presença russa na área, tá? Em caso de emergência. Pois é, a história de Mianmar não vai acabar tão cedo, tá? Porque internamente o nó tá apertado demais, lá por dentro mesmo a coisa está muito complicada, os caras estão demonstrando muito poder. E segundo, porque externamente as forças são muito mais poderosas que os próprios interesses políticos da população. Gente, frango pequeno sofre no meio de galo grande, tá? Sempre foi assim e sempre vai ser. A população, o povo local, de verdade, gente, é sempre o último a decidir o que vai acontecer com ele. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Vamos deixar o nosso famoso recado aqui, entrar no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast, ou seguir a gente Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Google Podcast. Pede também para dar um share no episódio e fazer o famoso boca a boca sarado, contando para todo mundo que vocês estão acompanhando um podcast de direita limpinho, supimpa, que abomina o politicamente correto. Não é isso? Uma boa semana para todo mundo. Vamos começar com aquele astral lá em cima. Vamos ganhar um monte de dinheiro essa semana? Vamos todo mundo ganhar dinheiro? Então é isso aí. Vamos tentar ganhar um monte de dinheiro essa semana. Fica tranquilo, feliz, saudável, porque a gente quer, evidentemente, é que vocês fiquem todos muito mais super bem. Rapidinha do Saindo da Bolha.